Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal Encontrando o Espiritismo. Alegria que é movida pela divulgação da doutrina espírita e pelo apoio que temos recebido de inúmeros irmãos e irmãs que têm nos prestigiado através da sua inscrição no nosso canal. Por isso, quero reforçar o agradecimento a todos e a todas que têm reconhecido e encontrado na nossa palavra de divulgação da doutrina a oportunidade de compreender e de divulgar a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido por Jesus, e por isso esclarecendo muitas questões que não se conseguiam entender anteriormente. Por isso, reforçamos nosso pedido para os que ainda não se inscreveram, que, se puderem, se inscrevam e compartilhem, para que assim o maior número de pessoas possam receber a mensagem divulgada. Hoje estaremos finalizando a série de exposições sobre o perispírito, tratando das funções e das consequências. Sendo assim, rogamos a Jesus que nos ajude, nos inspire e nos oriente, permitindo que seus mensageiros de amor venham nos orientar, nos auxiliando nessa tarefa que tem por objetivo exclusivo de esclarecer, de aprender e de servir. Muita paz para todos. Antes, porém, gostaríamos de repetir as palavras que está na Instrução dos Espíritos, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, que nos fala do emprego da riqueza. Diz o texto: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza, e que nos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres, foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo,
esse senhor tão mimado e acariciado se tornou vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhes constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Essa mensagem foi assinada no ano de 1861 na cidade de Cracóvia por um espírito que se denominou Espírito Protetor. Boas reflexões a todos a respeito desse texto. Gostaríamos também de repetir o pensamento da nossa irmã Cora Coralina, cujo tema é: o mais importante é decidir. Diz a poetisa: penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Muita paz para todos. E com essas palavras, dando reinício à nossa temática a respeito do perispírito, lembramos que nos 2 vídeos anteriores nós conversamos sobre as propriedades, a natureza do perispírito. E hoje vamos concluir tratando das funções e das influências consequentes dessa realidade ou dessas realidades. Lembramos apenas que as propriedades do perispírito são em número de 19 propriedades conhecidas, pelo menos aquelas que nos é possível compreender na nossa realidade presente, na nossa realidade existencial atual. E que são essas propriedades que mantêm a interexistência do homem no plano atual de vida corpórea, com o plano espiritual, sabendo-se que nos planos mais adiantados alcançaremos características pertinentes à nossa condição e estado evolutivo. Entrando na temática das funções do perispírito, que na realidade podemos compreender como as atividades naturais, lembramos as palavras do codificador, que na Obras Póstumas nos deixou bem fundamentado, que ele é o veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. E o nosso irmão Zalmino Zimmermann, na sua obra Perispírito, ampliou essa compreensão se referindo às funções de forma pormenorizada, citando elas ser divididas em função instrumental, função individualizadora, função armazenadora, função organizadora e a função sustentadora, que agora passamos a nos referir a cada uma delas. Na função instrumental, o próprio Kardec, em Obras Póstumas, nos ajuda a compreender que ele serve à alma na interação entre os mundos espiritual e físico. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito,
pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. E talvez alguém nesse momento pergunte: mas Silvio, e existe nessa interação entre os mundos qualquer iniciativa que não seja do espírito propriamente dito? E aí nós lembramos que, como já vimos nos slides anteriores dos nossos vídeos, que o corpo físico também influencia, não é? Através das suas sensações retransmitidas, ou seja, a percepção percebida pelo espírito, sentida, experimentada e vivenciada, e transmitida consequentemente, de volta como um feedback daquilo que foi prioritariamente iniciativa do espírito, as sensações vivenciadas, a influência que faz com que o espírito tome outras iniciativas. Por isso, Kardec se refere desta forma, quando o ato é de iniciativa do espírito. É muito importante compreender essa questão colocada pelo codificador. Na obra O Perispírito e Suas Modelações, do nosso irmão Luiz Gonzaga Pinheiro, ele nos diz que o perispírito é o instrumento de manifestação, ou seja, é o agente de transmissão, dizendo-nos: nos laboratórios da natureza, o perispírito herdou o automatismo permanente, que o mantém atuante, transmitindo ao espírito as impressões dos sentimentos e comunicando ao corpo suas vontades. Ou seja, Kardec, na codificação, nos deixa muito claro que todas as aptidões, todas as percepções pertencem ao ser espiritual. Tampouco sequer ao corpo material ou tampouco ao corpo perispiritual. Entretanto, o perispírito é dono de uma espécie de automatismo, por assim dizer, que faz com que automaticamente ele retransmita as percepções e sensações, tendo registro no seu corpo perispiritual as informações que transmite, consequentemente, do corpo físico ao espírito e vice-versa. E Luiz Gonzaga Pinheiro nos diz: permite a interação do espírito entre os mundos espiritual e físico e no mesmo plano de vida. Como seria isso? Entre os planos espiritual e físico, isso já foi compreendido. Entretanto, é preciso entender que mesmo no plano espiritual, ele permite a interação dos espíritos que ainda não atingiram a condição de domínio evolutiva da sua condição existencial se comunicarem, senão que seja através dos seus corpos perispirituais. Ele é o veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. Nos domínios da mediunidade, André Luiz, no capítulo 1, nos diz: o pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, ou seja, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo no nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Ou seja, é André Luiz nos informando de forma muito objetiva que o perispírito é um instrumento de registro de toda a condição, de cada segundo, de cada instante
de reflexão, pensamento e sentimento da nossa condição existencial. Isalmino nos ajuda dizendo: veículo da mediunidade, ele possibilita as manifestações. Veículo do pensamento é responsável pela irradiação do pensamento. Ou seja, o perispírito, nessa condição de interação entre os mundos, tem o papel de possibilitar as manifestações entre os mundos materiais e espirituais, mas que o veículo de irradiação do pensamento é a própria condição do pensar, do ser pensante. Isalmino nos esclarece a respeito da condição individualizadora, nos dizendo: ele individualiza e identifica. Ele define as características periféricas e as conquistas evolutivas. Com relação às características periféricas, ele mantém a forma humana e os traços fisionômicos quando dá renovação celular. E quando das conquistas evolutivas, ele indica o estágio evolutivo, se luminoso ou opaco, ou seja, de acordo com o momento existencial evolutivo do ser. O perispírito se apresenta numa condição opaca, quando menos evoluído, e luminoso, quando mais evoluído. Assim são os espíritos superiores, que, embora brilhem como luz, têm, como já vimos anteriormente, o seu perispírito. E ele mantém as formas de forma harmônica ou grosseira, segundo a sua conquista de evolução. Na função armazenadora, Isalmino nos faz compreender que ela trata da memória existencial, onde ele registra o passado e processos cognitivos na aquisição e evolução dos conhecimentos conquistados, bem como as experiências e informações vividas. A memória torna-se uma condição de sobrevivência, de evolução e de resgate. Cria o eu, a identidade pessoal, tornando possível a adaptação no meio em que se vive, atuando em harmonia ou desarmonia com esse meio. Ou seja, fica evidente a compreensão e a importância que tem o perispírito na condição de evolução existencial do ser durante a sua jornada evolutiva, ficando registrado tudo o que lhe é processado, tudo o que é experimentado, tudo o que é vivenciado, quer seja em processos cognitivos, como as experiências que, porventura, tenham a se experimentar durante as diversas reencarnações do ser no plano material. Na função armazenadora, Emmanuel nos ajuda a compreender lá na obra Dissertações Mediúnicas, quando nos diz: é ainda ao corpo espiritual que deve a maravilha da memória, misteriosa chapa fotográfica, onde tudo se grava sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si.
Ou seja, é Emmanuel já nos dando notícia que, semelhante a uma chapa fotográfica, não por certo querendo compará-la às limitações que tem tal instrumento físico, mas como figura de imagem, esclarecendo que nem por isso os menores detalhes possam ser confundidos entre si em tais registros. Isalmino nos ajuda ampliando essas informações, nos informando, nos transmitindo que a memória é subdividida em memória cortical, ou seja, onde aí há o registro das experiências mais recentes. As portas de entrada são os sentidos físicos, mas recebem influência através dos sonhos. É passível de falhas. Dependem do sistema nervoso e é exclusivamente mecânica. Ou seja, Isalmino faz uma observação muito interessante, não é? Que nos dá a entender, em parte, a importância que tem o corpo físico na retransmissão das informações experimentadas pelo ser no mundo material, e que esse é influenciado e influencia não só na sua condição sensorial, mas também na sua condição de memória, na sua condição de vida, na sua condição de instrumento, como memória, influenciando e sendo influenciado, não só pelo sistema nervoso, não é? Mas também pelo próprio espírito e o meio onde vive, e assim retransmitindo, apesar de ser passível de falha, como diz o próprio Isalmino, e que esta é essencialmente mecânica, pois está dependente essencialmente do corpo físico, no caso, o córtex cerebral. Ocorrem aí, continua Isalmino, algumas funções do córtex cerebral que incluem pensamento e raciocínio, memória, atenção, consciência perceptiva e linguagem. Isalmino nos ajuda também esclarecendo a respeito da memória perispiritual, quando nos diz que Gabriel Delany, Leon Denis, Emmanuel, Joana de Ângeles e Ivone Pereira designaram o perispírito de sede de memória, mas passando uma ideia aproximada do que vem a ser a memória perispiritual, por não dispor de termos específicos. Ou seja, Isalmino já nos alerta que mesmo os mais conhecidos autores espirituais utilizaram-se de metáfora para se referir à memória perispiritual. E continua dizendo, esses autores expressam o pensamento que o corpo perispiritual, embora desconhecido para os encarnados, resiste às vivências passadas, e nesse sentido que o denomina de sede de memória. Ou seja, Isalmino nos dizendo que, embora seja a memória perispiritual desconhecida para os encarnados, ela registra as vivências passadas. E é nesse sentido que denomina assim os autores citados anteriormente como memória. Ele é o agente transmissor para o espírito das percepções. Isalmino nos esclarece também a respeito da memória espiritual, fazendo a seguinte observação. É onde fica registrada as conquistas evolutivas do ser,
sede de todas as percepções do ser, consequentemente, sede da memória. Então, nessa parte, Zalmino deixa muito claro que a sede da memória é sim, como bem diz Allan Kardec, não é? No Livro dos Espíritos, que é o espírito a sede de todas as percepções. Consequentemente, a sede da memória não poderia estar em outro corpo, além do corpo espiritual. E continua, onde a evolução do espírito é processada. A lembrança das experiências passadas torna-se desnecessário ao espírito puro, pois percebe tê-las vivido. Ou seja, nesse ponto, Zalmino nos chama a atenção que o espírito puro ele tem a onisciência de toda a sua existência evolutiva. Não é preciso, como nós, seres atrasados ainda, rememorar ou buscar no passado as experiências vividas, pois ele já obtém a consciência da sua realidade de vida, do princípio até o ponto onde se encontram. E nos faz a referência de que no Livro dos Espíritos, na questão 257, a espiritualidade já nos diz isso de forma muito clara. O perispírito é apenas o agente de transmissão, pois é no espírito que está a consciência, conforme dissemos anteriormente. Da função organizadora do perispírito. A espiritualidade nos ajuda a entender que na reencarnação traz a programação e definição de crescimento do corpo, estruturado nas características que registram a necessidade evolutiva do ser. Emmanuel, na obra Roteiro, lá no capítulo 6, nos diz: o perispírito apresenta células, tecidos e órgãos em outra dimensão vibratória, a servirem no processo de reencarnação como matrizes nos correspondentes biológicos. É ainda corpo organização, que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, de conformidade com o seu peso específico. Ou seja, é Emmanuel nos dando notícia aquilo que o nosso irmão pesquisador Hernando Guimarães Andrade chamou de modelo organizador biológico, molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. Na função organizadora, Zalmino nos dá a contribuição dizendo que é decisiva na formação do corpo e, por seu intermédio, que a alma rege a reencarnação. Modelo organizador biológico, molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo. Da função sustentadora, Zalmino nos traz: sustenta o veículo físico desde sua formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta, durante o tempo necessário. Zalmino continua: permite transferir energia vital, sustentando o corpo físico da formação ao completo desenvolvimento, para realizar o plano encarnatório. Ou seja, na função sustentadora que ao homem é possível nascer, crescer e evoluir, e desencarnar, mantendo a sua organização biológica, quer seja no plano material ou no plano espiritual. E continua Zalmino: a deficiência imunológica
segundo bem se constate hoje, está estreitamente vinculada a fatores que dizem principalmente com o equilíbrio emocional, o comprometimento psíquico a refletir seguidamente a própria história do espírito pode repercutir na ação sustentadora do psicossoma, provocando o enfraquecimento das defesas orgânicas e, consequentemente, desequilíbrio homeostático. Recomposta a harmonia mental, dentro das possibilidades kármicas, as forças perispiríticas de sustentação desbloqueadas voltam a operar, reativando a imunologia. Isso para que nós tenhamos uma noção do quanto para nós é importante conhecer as nossas características e funções do nosso perispírito, para que mentalmente possamos trabalhar a nossa saúde e a nossa existência. E continua Zalmino, sustenta o processo de renovação celular, conserva as linhas fisionômicas, renova os neurônios, sustenta o sistema imunológico. Muito bem. Passemos a ver agora as consequências dessas funções do perispírito. Com relação à mediunidade, nos diz Zalmino, o espírito, ao se comunicar, age com seu perispírito sobre o do médium. Ou seja, é a interseção perispiritual do espírito desencarnado com o perispírito do médium encarnado que possibilita a comunicação mediúnica. O perispírito do médium está ligado molécula a molécula ao seu corpo material. O espírito, agindo sobre o perispírito, consegue controlar e movimentar segundo a afinidade de órgãos do corpo, para que fale, escreva, desenhe, componha versos ou música, etc. Ou seja, Zalmino nos alertando da importância que precisa ter o médium com relação ao seu conhecimento pessoal, da sua personalidade, das suas atitudes, dos seus propósitos e do conhecimento, podemos dizer assim, funcional das relações mediúnicas que acontecem invariavelmente via perispírito, pois o perispírito está ligado ao corpo físico, molécula a molécula, e dependendo da afinidade que o médium tenha com o espírito, consequentemente, o seu perispírito estará ligado célula a célula, molécula a molécula, para que esse possa, segundo as suas possibilidades, segundo as suas afinidades, ser conduzido ou não por esse espírito que se comunica. Por isso, tão importante é para nós médiuns o aprendizado e o desenvolvimento mediúnico, a consciência da sua realidade espiritual, de saber como lidar nas condutas da vida e da sua condição mediúnica, para que possa se ligar a espíritos que verdadeiramente assim o possam orientá-lo e conduzi-lo para o bem. E continua Zalmino, o fenômeno mediúnico acontece devido à expansibilidade do perispírito. Na psicofonia e psicografia, os processos mediúnicos são caracterizados pelo contato perispírito a perispírito, que pode chegar à interpenetração psíquica. Ou seja, nos fenômenos de psicofonia e psicografia, os processos
são caracterizados pelo contato perispírito a perispírito, pois sabemos que existem as relações mediúnicas que é feita só através do pensamento, não é? E que na psicografia como na psicofonia existe uma ligação tão significativa do perispírito, do espírito como do médium, que algumas vezes a interpenetração psíquica ocorre. Na vidência e audiência, o perispírito do médium capta impressões visuais e auditivas oriundas do plano espiritual. É indispensável que haja uma boa compatibilidade, sintonia, afinidade ou assimilação fluídica entre os perispíritos do espírito e do médium. E é isso que nós que estamos começando na senda mediúnica precisamos compreender, precisamos iniciar a trabalhar. Muitos dos nossos irmãos que se descobrem numa realidade de necessidade de desenvolvimento mediúnico acham muitas das vezes que é apenas uma questão extemporânea, que acontece fora do controle do fenômeno mental, da condição de domínio que o médium tem, e que o médium apenas está ali para realizar tal ou qual fenômeno, coisa que essencialmente está direcionada, está ligada à afinidade que porventura vem existir com o médium e os espíritos que porventura dele se aproximam. Como consequências das infrações às leis naturais, Zalmino Zimmermann nos diz: ele é instrumento onde se registra energeticamente as experiências vividas com influências decisivas nesta e em outras vidas. Ou seja, a cada instante existencial, a cada encarnação, está sendo registrado, anotado, podemos até usar a expressão, no nosso perispírito, cada experiência positiva ou negativa, de forma energética, que servirá de nosso testemunho, não só para a nossa lembrança, mas também para a nossa evolução e passos da vida futura. O médium necessita começar a compreender que o fenômeno ocorre porque o perispírito do médium não está circunscrito ao corpo material. Ele irradia-se ao redor do corpo físico, formando uma atmosfera fluídica. Então, o espírito trabalha os fluidos perispirituais para combiná-los e entrar em relação com o médium e conseguir controlar o seu corpo material para manifestar-se. Algumas vezes, os fluidos combinam-se facilmente, permitindo boas comunicações, mas, muitas vezes, a identificação ou combinação é precária, de forma que o espírito não consegue transmitir sua vontade ou seu pensamento ao médium, nem exercer influência sobre o corpo material, a ponto de promover uma manifestação. É por isso que nenhum médium pode garantir determinada manifestação ou comunicação de certo espírito, pois não tem controle sobre essa identificação fluídica necessária. Cabe assim ao espírito buscar afinidade com o médium para promover a manifestação ou a comunicação desejada. Certos médiuns conseguem assimilação fluídica perfeita, possibilitando
assumir as características do espírito comunicante. Por isso, cabe ressaltar que quando não se estabelecem relações fluídicas entre o perispírito do espírito que quer manifestar-se ou comunicar-se e o do médium, o espírito guia do médium pode interferir, vencendo esse impedimento e servindo de intermediário da comunicação desejada. Pelo exposto, podemos ver que a comunicação mediúnica depende diretamente e proporcionalmente das atitudes e possibilidades oferecidas pelo médium, quer seja em comportamento, quer seja em intenção. Naturalmente, muitos médiuns realizam ou participam da realização de fenômenos mediúnicos que não têm noção do que realizam. Porém, esses vêm preparados previamente para que, ao acontecer determinados fenômenos, eles possam despertar e assumir o compromisso que outrora assumiram perante a espiritualidade. É a mediunidade uma realidade existencial que participa da vida humana no presente plano encarnatório, muito mais por questão de necessidade de despertar, de evolução, do que de merecimento. O homem, o médium, por assim dizer, tem a necessidade e o propósito de espiritualizar-se, quer seja vendo o mundo espiritual, participando desse, de forma consciente ou não, quer seja participando dos fenômenos mediúnicos. É a mediunidade uma condição evidente da realidade humana que ainda nos dias de hoje é muito pouco entendida, muito pouco compreendida e muito pouco estudada. Entretanto, é a realidade existencial de cada ser humano, de cada criatura humana nesse planeta e no universo, podemos dizer assim, quer seja encarnado ou desencarnado. E no nosso plano existencial, ela vem como um desafio, como um chamamento para o despertar da nossa realidade. E só através do estudo, da compreensão do seu funcionamento, é que o homem poderá, de forma plena, utilizar-se dela e ajudar e ser ajudado na evolução coletiva da humanidade. Com relação ainda às reabilitações e resgates das infrações às leis naturais, Zalmino nos diz: os registros trazem tendências reencarnatórias e com frequência danos físicos permanentes que não são resolvíveis na encarnação em que ocorreu. Ou seja, de uma encarnação para outra, aquilo que não ficou trabalhado, solucionado, podemos dizer assim, aquilo que ficou como pendência, como marca positiva ou negativa, como marca que não se resolveu, se estará registrado numa próxima encarnação para que nela possa apresentar-se em tal ou qual situação, para que assim o espírito tenha nova oportunidade de realizar o seu aprendizado e consequente desenvolvimento. Tais registros só são anulados com energias positivas, ou seja, o mal só é apagado pelo bem. Ou seja, invariavelmente, todo o mal realizado, seja a que nível for,
ficará registrado no nosso perispírito e que só a prática do bem poderá anular, poderá modificar e transformar tais registros. Com relação às consequências reencarnatórias, nós trouxemos a palavra do codificador, que na Gênese, no capítulo 11, no item 18, nos traz a informação. Quando um espírito tem que encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que não é mais do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Sob a influência do princípio vital e material do germen, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito pode, por intermédio do seu perispírito, se enraizar-se, de certa maneira, nesse germen, como uma planta na terra. Quando o germen chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida espiritual. Ou seja, na Gênese, no capítulo 11, item 18, Kardec faz uma comparação, comparando o nascimento do espírito na terra com a germinação de uma árvore que é colocada sobre a terra para germinar. E quando está pronto esse princípio existencial, ele nasce tal qual a uma árvore que brota do seu plano onde foi plantada. O perispírito serve de instrumento para o cumprimento da lei de causa e efeito. Resista com exatidão às causas energéticas vinda da atuação na senda evolutiva, como sendo o pensamento, sentimento e as nossas ações. Ou seja, é o perispírito, o instrumento divino, pode-se dizer, para o cumprimento da lei da causa e efeito, porque lá encontra-se os registros energéticos de toda a realidade evolutiva do ser, quer seja pensamento, sentimento ou ação. Constitui-se em instrumento da justiça divina, pois estabelece o mecanismo de causa e efeito, onde cada um, no seu caminho, realizou suas conquistas e expiações, sem necessidades de punição externa. Bom, meus irmãos, com isto dito, acreditamos termos abordado nos 3 vídeos que apresentamos sobre esse tema os tópicos que possibilitarão a quem porventura desejar se aprofundar no assunto um roteiro que permitirá a busca no seu aprofundamento. Agradeço a atenção de todos e desejamos sempre que Jesus e a espiritualidade amiga nos abençoe no nosso trabalho e desejamos que em breve nos encontremos neste canal, tratando de mais um tema da doutrina espírita. Muita paz para todos.